pessoal, tudo bem com vocês? Gente, um prazer, uma alegria poder retornar aqui para conversarmos um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Essa semana é muito especial, né? Porque a gente se lembra do marco na história da igreja, né? Que foi a morte, a ressurreição de Jesus. E hoje é sábado, né? Hoje eu estava ouvindo o devocional do aplicativo que eu sempre ouço, que é o Glorify. E o comentarista estava falando, né, que o sábado pareceu assim que era um dia muito triste, e de fato era, porque Jesus estava em silêncio, né, ele estava morto. No entanto, o fato de estar em silêncio não significava que ele de fato não existisse mais, de fato não houvesse nenhuma resposta de Deus, né? O silêncio de Deus não é a ausência dele. Foram essas palavras que eu ouvi no devocional. E isso mexeu muito com o meu coração, porque em muitos dias, né, na nossa vida, às vezes a gente se sente como se Deus não estivesse nos ouvindo, como se a presença dele não estivesse conosco, como se o nosso coração estivesse só. E nesses momentos nós somos tentados a pensar que o nosso mestre nos abandonou, que aquele que nos fez tantas promessas já não está mais com a gente, que estamos sozinhos. E eu comecei a refletir sobre isso que eu estava ouvindo e conversando com Deus, né? Pedi para Ele que a sua presença se renovasse na minha vida, porque nós precisamos todos os dias sentir a presença dele de maneira que, mesmo quando ele não falar com a gente, quando nós não conseguirmos ouvi-lo, a gente saiba que ele está conosco. Não sei se vocês se lembram daquela passagem que Jesus alcança 2 discípulos no caminho de Emaús, e eles estavam justamente falando nessa tristeza, nesse movimento que houve em Jerusalém da morte de Jesus. E eles falavam que aquele que traria esperança havia morrido, já havia 3 dias. Alguns disseram que ele ressuscitou, mas eles ainda não tinham visto. Então eles estavam completamente sem esperanças, porque às vezes os problemas, aquilo que nos aflige, tira de nós toda a esperança, tira de nós toda a visão de um futuro melhor. Nós não sentimos que Deus está com a gente, nós não sentimos a presença de Deus com a gente. E nós precisamos todos os dias pedir a presença de Deus, pedir, chamar o Senhor para vir para perto de nós, porque sem Deus na nossa vida, sem o Espírito Santo, a gente só tende a cair mesmo, só tende a esmorecer e a desanimar na caminhada. Mas se Jesus está conosco, se Jesus está no nosso barco, mesmo que ele esteja em silêncio, mesmo que ele esteja dormindo, mas nós sabemos que nós temos em quem confiar, né? O comentarista do devocional também comentou que Jesus ele não estava quando Lázaro morreu, mas mesmo assim ele chegou depois e ressuscitou. Jesus estava dormindo enquanto o vento soprava o barco com os discípulos para todo lado, mas ele estava lá, ele só estava em silêncio. Então, às vezes você não está vendo o que Deus está fazendo na sua vida, você não está percebendo o cuidado dele, mas ele está com você. Que os nossos olhos possam se abrir para enxergar tanto amor, tanto cuidado que Jesus teve, que chegou a ponto de doar a sua vida por nós. Mas ele também continua tendo esse cuidado. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele continua com a gente, cuidando de cada um de nós através do Espírito Santo. Então que o nosso coração possa estar aberto para isso, possa entender que Cristo está conosco. Não importa a circunstância que você esteja passando, Jesus está com você, mesmo que ele esteja em silêncio, mas ele está cuidando de você. Que você tenha um final de semana muito abençoado com a sua família, e que nós tenhamos dias melhores, e que o Espírito Santo possa estar sempre cuidando da nossa vida.